Nunca imaginei que um dia seria eu a dar uma lição no meu próprio filho. A vida tem dessas viradas, não é mesmo? Um momento estamos sendo humilhados, no outro, somos nós que temos o poder nas mãos. Meu nome é Ivonete Pereira, tenho 68 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história que mudou completamente minha vida e me ensinou que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Já pensou ser tratada como um estorvo pela própria família? Como alguém que não merece nem tocar em um vestido bonito? Foi exatamente isso que aconteceu comigo no Shopping Pátio Beira-Mar, aqui em Florianópolis. O shopping mais luxuoso da cidade, onde as pessoas ricas passeiam com suas bolsas de marca e olham para os outros como se fossem menos. Foi nesse lugar que minha nora Amanda disse na frente de todos: "Tira a mão daí, sua velha pobre. Tem dinheiro pra nada." As palavras dela ainda ecoam na minha cabeça. Aquele tom de desprezo, aquele sorrisinho no canto da boca, como se eu fosse um inseto que ela queria esmagar. E meu filho Rogério, ao lado dela, apenas abaixou a cabeça. Nem um pio, nenhuma palavra em minha defesa. O menino que eu embalei em meus braços, que eu acordei tantas noites quando estava doente, que eu criei sozinha depois que fiquei viúva. Vocês sabem o que é trabalhar 40 anos como enfermeira? Passar noites em claro cuidando dos outros, limpar feridas, confortar pessoas em seus momentos mais vulneráveis? Foi isso que fiz minha vida toda. Trabalhei no Hospital Santa Cruz até não poder mais. Cuidei de centenas de pessoas. Segurei muitas mãos nos últimos momentos. Tudo isso para dar uma vida digna ao meu filho. Quando o Rogério começou sua empresa imobiliária, foi com o dinheiro que juntei durante anos. Economizei cada centavo, abri mão de pequenos prazeres, tudo para dar a ele uma oportunidade que eu nunca tive. E funcionou. Ele prosperou, a empresa cresceu. Ele conheceu Amanda, uma moça bonita de família tradicional. No começo, ela me tratava bem, me chamava de sogra querida, trazia presentes nas visitas. Mas quando o dinheiro começou a entrar de verdade, algo mudou. As visitas ficaram mais raras. Os telefonemas, quase inexistentes. Quando nos encontrávamos em datas especiais, eu sentia os olhares. O jeito como Amanda examinava meu apartamento no Residencial Primavera com desdém. "A senhora não pensa em reformar?" ela perguntava. "Esse lugar é tão antiquado." E meu filho, ao invés de me defender, concordava com ela. Foi aí que percebi que tinha perdido meu Rogério. Não de uma vez, mas aos pouquinhos, como areia escorrendo entre os dedos, sem que eu pudesse fazer nada. Nos últimos anos, só nos víamos em ocasiões obrigatórias, Natal, aniversários e mesmo assim, por pouco tempo. "Temos compromissos", eles diziam, compromissos mais importantes que passar tempo com uma velha. Mas o que ninguém sabia é que durante todo esse tempo, eu lutava silenciosamente por algo que poderia mudar tudo. As terras onde o Shopping Pátio Beira-Mar foi construído pertenciam à minha família. Meu avô tinha uma fazenda enorme naquela região, que foi tomada de forma injusta décadas atrás. Descobri isso ao encontrar documentos antigos guardados por minha mãe. Documentos que provavam que aquelas terras nos pertenciam por direito. Contratei um advogado, o Dr. Antônio Bueno. Ele me alertou que seria uma batalha difícil, que enfrentaríamos empresários poderosos, que poderia levar anos. Mas eu não tinha nada a perder. Usei minhas economias para bancar o processo. Não contei para ninguém, nem mesmo para meu filho. Para que contar? Ele não se importava mais comigo mesmo. Durante 5 anos, vivi com o básico. Economizei até o último centavo para pagar os honorários do advogado. Às vezes, minha amiga Marlene me perguntava por que eu não comprava roupas novas ou não ia ao salão com mais frequência. Eu dava desculpas. Dizia que não precisava, que estava bem assim. Nas noites mais difíceis, quando a solidão pesava, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Se não era apenas uma velha tola perseguindo um sonho impossível. Nos dias mais sombrios, meu vizinho Sebastião era quem me dava forças. Ele não sabia do processo, ninguém sabia, mas sempre aparecia com um bolo caseiro ou me convidava para tomar um café. "Dona Ivonete, a senhora tem um brilho diferente nos olhos", ele dizia. "Tem algo guardado aí dentro que ninguém vê."
Se ele soubesse como estava certo. A semana passada começou como qualquer outra. Era uma segunda-feira ensolarada. Eu tinha ido à Praça das Flores, como sempre faço, para alimentar os pássaros. Quando voltei para casa, meu telefone tocou. Era do escritório do Dr. Antônio. Dona Ivonete, a senhora precisa vir aqui com urgência. Meu coração disparou. Seria uma boa ou má notícia? Quando cheguei ao escritório dele, percebi pelo sorriso que era algo bom. Muito bom. Ganhamos, ele disse simplesmente. A justiça reconheceu o direito da sua família. A senhora agora é proprietária de 70% do Shopping Pátio Beira-Mar. Não consegui falar nada por alguns minutos. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Não eram lágrimas de alegria pela riqueza, mas pelo reconhecimento, pela justiça que finalmente se fazia, pela memória do meu avô, do meu pai, da minha mãe, pela menina que eu fui um dia, crescendo ouvindo histórias sobre aquelas terras. O doutor Antônio me explicou os próximos passos. Os documentos seriam assinados na quinta-feira. A transferência oficial aconteceria na sexta. Na segunda seguinte, eu poderia entrar no shopping como proprietária. Era tudo tão surreal que eu mal conseguia acreditar. Foi nessa mesma segunda-feira, poucas horas depois da notícia, que recebi outra ligação. Essa, completamente inesperada. Era meu filho Rogério. Mãe, que tal almoçarmos juntos amanhã? Eu e Amanda queremos levar a senhora para passear no shopping. Fiquei intrigada. Fazia tanto tempo que eles não me convidavam para nada. Por que agora? Seria possível que de alguma forma eles tivessem descoberto sobre o processo? Decidi aceitar o convite. Não contaria sobre minha vitória judicial? Não ainda. Queria entender o que eles realmente queriam. E foi assim que me vi, naquela terça-feira, almoçando com meu filho e minha nora no Shopping Pátio Beira-Mar, o lugar que em breve seria meu, sem que eles fizessem a menor ideia. O que aconteceu depois mudou tudo. Mudou minha vida, meu futuro e a forma como meu filho e minha nora me veem. Mas para entender bem essa parte da história, vocês precisam saber exatamente o que se passou naqueles momentos dentro do shopping, quando finalmente pude mostrar quem realmente é a velha pobre da família Pereira. A história da minha relação com Amanda começou há 8 anos, quando Rogério a apresentou durante um jantar em um restaurante da Avenida Beira-Mar. Lembro como se fosse ontem. Ela entrou usando um vestido vermelho, cabelos perfeitamente arrumados, unhas feitas, um sorriso que parecia ensaiado na frente do espelho. É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Ivonete. Rogério fala tanto da senhora, disse ela, me dando 2 beijos no rosto. Seu perfume era forte, quase sufocante. Na época, achei que era apenas nervosismo de conhecer a mãe do namorado. No início, Amanda se esforçava. Ligava para saber como eu estava. Aparecia em casa com pequenos presentes. Uma planta, um doce, um livro de receitas que nunca abri. Sempre falava sobre como eu tinha criado um homem maravilhoso e como era admirável que eu tivesse conseguido sozinha, depois que fiquei viúva. Rogério parecia hipnotizado por ela. Meu filho sempre foi um menino inteligente, dedicado, mas nunca teve muita confiança com mulheres. Com Amanda, ele parecia finalmente ter encontrado alguém. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia extravagante na Praia dos Ingleses, com 200 convidados, a maioria amigos da família dela. Eu me senti deslocada. A mãe do noivo, sim, mas de alguma forma invisível entre aquelas pessoas de sobrenomes importantes e conversas sobre viagens internacionais. Sentaram-me em uma mesa afastada, com alguns parentes distantes que mal conhecia. Questão de organização, explicou meu filho, visivelmente constrangido. Foi nesse dia que percebi o primeiro sinal. Amanda veio até mim, sorridente como sempre, mas seus olhos não acompanhavam o sorriso. Dona Ivonete, esse vestido é interessante. Pena que não pudemos ir juntas comprar algo mais adequado para a ocasião. Olhei para meu vestido azul marinho, o mais bonito que tinha, comprado especialmente para o casamento do meu único filho. Custou 3 meses de economia. Está tudo bem, respondi, engolindo o orgulho. O importante é a felicidade de vocês.
Nos primeiros meses de casados, ainda me visitavam uma vez por semana. Rogério parecia feliz, embora sempre checasse o relógio ansioso para ir embora. A empresa imobiliária dele começou a crescer, parte graças ao contato dos pais de Amanda, que conheciam pessoas certas no ramo da construção civil em Santa Catarina. Compraram um apartamento na Avenida Beira-Mar, depois uma casa maior no bairro Jurerê Internacional. Cada vez que nos encontrávamos, tinham uma nova aquisição para contar. Foi após o primeiro ano de casados que as visitas começaram a rarear. "Estamos muito ocupados, mãe", dizia Rogério ao telefone. "Amanda está organizando um evento beneficente. Estamos recebendo investidores em casa. Vamos viajar para o exterior." As desculpas se acumulavam. Quando nos encontrávamos, geralmente em almoços rápidos, Amanda fazia questão de comentar sobre as coisas que haviam comprado ou os lugares que haviam conhecido. "A senhora deveria ver Paris na primavera, dona Ivonete." "Ah, mas é claro. Viagens internacionais são tão caras hoje em dia, não é?" Ou então, "Esse relógio que dei para Rogério é um Rolex, sabia? Custou mais que um carro popular. Mas ele merece. Trabalha tanto." Sempre com aquele sorrisinho no canto dos lábios, como se estivesse me lembrando constantemente da distância que agora existia entre nós. Meu apartamento no Residencial Primavera, que antes era motivo de orgulho, consegui comprá-lo após 30 anos trabalhando como enfermeira. Passou a ser alvo de comentários. "A senhora não pensa em se mudar para um lugar mais seguro?" perguntou Amanda certa vez. "Esse bairro está ficando tão perigoso? E esse prédio sem elevador? Imagina quando a senhora estiver mais velhinha, subindo escadas." "Estou bem aqui", respondi firmemente. Era meu cantinho, conquistado com muito suor. As paredes amareladas guardavam minhas memórias. Os móveis antigos contavam minha história. Ali criei meu filho. Ali chorei a morte do meu marido. Ali celebrei pequenas e grandes vitórias. Mas para Amanda, era apenas um apartamento velho em um bairro que ela considerava inferior. No terceiro Natal após o casamento, fui convidada para passar a ceia na casa deles. Cheguei cedo com uma travessa de rabanada, receita da minha mãe, e um presente simples para cada um. Uma camisa para Rogério e um lenço para Amanda, comprados com minha aposentadoria de enfermeira. Quando entreguei os presentes, vi o olhar de decepção mal disfarçado dela. "Obrigada, dona Ivonete." Que delicado. O lenço foi guardado na gaveta e nunca mais o vi. Durante o jantar, percebi que era a única pessoa comum ali. Os outros convidados eram casais jovens, bem-sucedidos, com conversas sobre investimentos e viagens. Me mantive quieta, comendo em silêncio, até que Amanda anunciou que estavam grávidos. A mesa explodiu em felicitações. Meu coração disparou. Eu seria avó. Levantei-me para abraçar meu filho, lágrimas nos olhos. "Calma, mãe", disse Rogério, visivelmente desconfortável com minha demonstração de emoção na frente dos amigos sofisticados. "Ainda é cedo, só estamos de 2 meses." Amanda complementou. "E vamos seguir aquele conselho que a minha mãe sempre dá. Avós são para visitas marcadas com antecedência." Todos riram como se fosse uma piada inofensiva. Eu ri também, escondendo a dor. Bárbara nasceu 7 meses depois. Minha neta linda. Fui ao hospital assim que soube, carregando um ursinho de pelúcia e um cobertor que passei semanas tricotando. Quando cheguei ao quarto, ouvi a voz de Amanda. "Minha mãe já está aqui, Rogério." "Não sei se é bom sua mãe vir agora. Estou tão cansada." Fiquei parada do lado de fora, o coração apertado. Meu filho respondeu algo em voz baixa que não consegui ouvir. Esperei mais alguns minutos antes de bater na porta, fingindo que acabara de chegar. Nos meses seguintes, tentei me aproximar da minha neta. Ofereci para cuidar dela quando precisassem sair, para ajudar com as mamadeiras, para passar algumas tardes com a pequena. "Não precisa se preocupar, dona Ivonete", dizia Amanda. "Temos babá em tempo integral, bem qualificada. A senhora já trabalhou tanto na vida, merece descansar." Era uma rejeição educada, mas ainda assim, uma rejeição. As visitas para ver Bárbara eram sempre agendadas, sempre curtas, sempre sob o olhar vigilante de Amanda. "Não pegue ela assim, dona Ivonete. Não dê esse tipo de comida para ela." "Não,
Ela não pode ir ao seu apartamento, tem alergia. Aos poucos, fui sendo afastada da minha própria neta. Quando Bárbara tinha 3 anos, aconteceu um dos episódios mais dolorosos. Era o aniversário dela. Uma festa extravagante em um buffet infantil. Tema de princesa, decoração impecável, mais de 50 crianças convidadas, filhos dos amigos de Amanda e Rogério. Cheguei com um presente que havia economizado por meses para comprar. Uma casinha de bonecas de madeira feita artesanalmente. Amanda abriu o presente na frente de algumas amigas. "Olha só, que rústico", disse ela. "Deve ser daquelas feirinhas de artesanato, não é, Dona Ivonete?" Que pena. A Bárbara já tem uma casinha de bonecas importada, muito maior que essa. Mas a gente agradece o esforço. A casinha nunca foi montada. Vi-a jogada em um canto da área de serviço meses depois, ainda na caixa. Foi nessa mesma festa que ouvi pela primeira vez o termo velha pobre sendo usado para se referir a mim. Amanda estava conversando com uma amiga, achando que eu não podia ouvir. É a mãe do Rogério, aquela senhora de vestido azul simples. Coitada, é uma velha pobre, enfermeira aposentada. Não tem noção de nada, mas fazer o quê? É a avó da Bárbara. Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Velha pobre. Era assim que ela me via. Era assim que falava de mim para os outros. Engoli o choro e continuei sorrindo durante a festa, tirando fotos com minha neta, tentando guardar cada momento com ela, sabendo que seriam raros. Com o passar dos anos, a situação só piorou. Rogério se afastou cada vez mais. Os telefonemas diminuíram para um por mês, depois para datas especiais apenas. As visitas se limitavam a momentos obrigatórios: Dia das Mães, meu aniversário, ocasionalmente um almoço rápido quando a consciência pesava. E em cada encontro, sentia o desconforto dele, o olhar constante para o relógio, a pressa em ir embora. Amanda, por sua vez, já não se esforçava para esconder o desprezo. "Dona Ivonete, a senhora já pensou em pintar esse cabelo? Esse grisalho envelhece tanto. Ou então, esse sapato está tão gasto, pelo amor de Deus. A aposentadoria não dá nem para um calçado novo?" Cada comentário, um pequeno alfinete espetado no meu coração. Foi nesse período que descobri, por acaso, os documentos antigos da minha família. Estava organizando um armário velho quando encontrei uma caixa de papéis que pertenciam à minha mãe. Entre certidões de nascimento e fotos amareladas, achei escrituras de terra que mencionavam uma grande área onde hoje se encontra o Shopping Pátio Beira-Mar. Meu avô havia sido proprietário daquelas terras, que foram tomadas de forma irregular durante o período da ditadura militar. Mostrei os documentos para minha amiga Marlene, que me incentivou a procurar um advogado. "Ivonete, isso pode valer uma fortuna. Você tem que lutar pelo que é seu por direito." Foi ela quem me indicou o doutor Antônio Bueno, um advogado especialista em causas fundiárias. Na primeira consulta, ele foi franco comigo. "Dona Ivonete, será uma batalha difícil. Esses processos levam anos, demandam provas, testemunhas, documentos complementares. E estamos falando de enfrentar pessoas muito poderosas. Empresários que não vão querer abrir mão facilmente do shopping. Quanto vai custar?" Perguntei, já calculando mentalmente minhas economias. "Meus honorários não são baratos", ele admitiu. "Mas se ganharmos, a senhora será muito bem recompensada." Decidi seguir em frente. Usei todas as minhas reservas financeiras. Cortei gastos onde podia. Vendi algumas joias que tinha guardado, inclusive o anel de noivado que meu falecido marido me dera. Não contei nada para Rogério ou para qualquer pessoa além de Marlene. Se o processo não desse em nada, ao menos não passaria pela humilhação de um fracasso público. Durante 5 longos anos, vivi com o mínimo necessário. Quando Rogério raramente me visitava e perguntava por que eu não trocava o sofá rasgado ou consertava a geladeira que fazia barulho, dava desculpas. "Estou juntando dinheiro", dizia vagamente. Ele nunca se ofereceu para ajudar financeiramente. O dinheiro deles era para investimentos, para o futuro de Bárbara. Os anos de espera foram difíceis. Houve momentos em que quase desisti, em que o cansaço e a dúvida pesavam mais que a esperança. Marlene foi meu apoio constante, assim como meu vizinho Sebastião, que, sem saber do processo,
Sempre aparecia com um café e uma conversa para me animar nos dias mais sombrios. Enquanto isso, a distância entre mim e minha família só aumentava. Bárbara crescia sem me conhecer de verdade. Aos 10 anos, já falava sobre lojas de grife e lugares caros para passear. Vovó, por que você não tem piscina na sua casa? Todos os avós das minhas amigas têm. Tentei explicar que nem todos temos as mesmas condições financeiras, que o valor das pessoas não está no que possuem. Mas era difícil competir com o mundo de luxo em que ela vivia. Em uma das raras visitas que fiz à casa deles, ouvi Amanda instruindo Bárbara antes de eu chegar. Não peça nada para sua avó, filha. Ela não tem condições de dar presentes caros como seus outros avós. E não fale das nossas viagens. Isso só vai fazer ela se sentir mal. Como se eu fosse um caso de caridade, alguém a ser protegido da realidade por ser pobre demais para compreendê-la. No Natal passado, fui convidada novamente para a ceia na casa deles, mais por obrigação que por desejo genuíno de minha companhia. Levei um bolo caseiro e pequenos presentes feitos à mão. Quando cheguei, vi vários pacotes luxuosos sob a árvore, todos da família de Amanda. Meus presentes simples pareciam deslocados ali, assim como eu. Durante o jantar, Amanda comentou sobre a nova reforma que fariam na casa. Algo em torno de R$500.000. É muito dinheiro, comentei sem pensar. Ela riu. Aquela risada educada, mas condescendente. Para a senhora deve parecer mesmo, dona Ivonete. Mas é o preço que se paga pela qualidade, sabe? Nem tudo pode ser baratinho como... Bem, como as coisas que a senhora está acostumada. Rogério fingiu não ouvir. Estava sempre assim agora, dividido entre a esposa e a mãe, mas cada vez mais pendendo para o lado dela. Eu havia perdido meu filho não para outra pessoa, mas para um estilo de vida, para a ilusão de status e importância que Amanda representava. Confesso que naquele momento, sentada à mesa de Natal deles, cercada por luxo e ainda assim invisível, pensei em desistir do processo. De que adiantaria? O dinheiro traria meu filho de volta? Faria com que me respeitassem? Ou apenas confirmaria o que eu já sabia? Que para pessoas como Amanda, só o dinheiro importa? Só o status tem valor? Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo espírito que me fez criar um filho sozinha depois da viuvez, que me fez trabalhar em turnos duplos como enfermeira para dar educação de qualidade a ele, me impediu de desistir. Não era pelo dinheiro, era por justiça, por dignidade, pelo direito de ser vista e respeitada pelo que sou, não pelo que tenho ou deixo de ter. E foi esse sentimento que me sustentou até aquela segunda-feira fatídica, quando recebi a ligação do Dr. Antônio. Dona Ivonete, a senhora precisa vir aqui com urgência. Eu não sabia ainda, mas aquele telefonema mudaria tudo. Mudaria a forma como meu filho e minha nora me viam. Mudaria meu futuro. E, mais importante, me daria a chance de mostrar quem realmente é a velha pobre da família Pereira. Na segunda-feira em que recebi a notícia da vitória judicial, o mundo parecia diferente. As cores mais vivas, o ar mais leve. Saí do escritório do Dr. Antônio Bueno flutuando, literalmente flutuando. Pessoas passavam por mim na calçada e eu sorria sem motivo aparente, como se carregasse um tesouro invisível. De certa forma, era o que eu tinha. Um segredo valioso que mudaria tudo. Peguei o ônibus para voltar ao residencial Primavera, olhando pela janela enquanto passávamos em frente ao Shopping Pátio Beira-Mar. Aquela construção imponente, com suas lojas de luxo e fachada espelhada, logo seria parcialmente minha. 70% dela, para ser exata. O pensamento era tão surreal que me dava vertigem. Ao chegar em casa, sentei-me na minha poltrona preferida, aquela com o braço um pouco rasgado que Amanda tanto criticava, e tentei assimilar tudo. Precisava planejar os próximos passos. O Dr. Antônio havia explicado que os documentos seriam assinados na quinta-feira, e a transferência oficial aconteceria na sexta. Na segunda seguinte, eu poderia entrar no shopping como proprietária. Será que devo contar para o Rogério? Perguntei em voz alta para o apartamento vazio. Parte de mim queria ligar imediatamente, revelar tudo, ver a reação dele. Mas outra parte, talvez a mais sábia, sugeria cautela. 5 anos de processo em segredo. 5 anos aguentando humilhações em silêncio.
Alguns dias a mais não fariam diferença. Decidi que contaria pessoalmente, depois que tudo estivesse oficializado. Imaginei a cena. Eu entrando no escritório de Rogério, documentos em mãos, anunciando calmamente que agora era proprietária de um dos maiores empreendimentos comerciais da cidade. Visualizei o choque no rosto dele, o espanto, talvez até um pouco de respeito tardio. O telefone tocou, interrompendo meus devaneios. Atendi distraidamente, ainda perdida em pensamentos. Mãe? A voz de Rogério soou do outro lado, surpreendentemente animada. Oi, filho. Tentei controlar a emoção na voz. Será que ele já sabia de alguma coisa? Como a senhora está? Faz tempo que não conversamos direito. Estou bem, respondi cautelosa. Rogério nunca ligava assim, sem motivo, apenas para saber como eu estava. Que bom. Olha, eu e Amanda estávamos pensando, que tal almoçarmos juntos amanhã? Podemos buscar a senhora e dar um passeio no shopping depois. Faz tempo que não saímos juntos. Fiquei em silêncio por um momento, processando o convite inesperado. Meu filho não me convidava para sair havia meses, talvez anos. E mencionar o shopping logo agora? Era coincidência demais. Mãe, a senhora está aí? Estou, filho. Só fiquei surpresa. Claro que aceito o convite. Que horas vocês passam aqui? Por volta das 11h30, pode ser? A gente almoça no shopping mesmo. Tem uns restaurantes ótimos lá. Perfeito, respondi, a mente trabalhando a mil. Estarei pronta. Desligamos e fiquei olhando para o telefone, desconfiada. Por que esse convite repentino? Seria possível que eles tivessem descoberto algo sobre o processo? Não, impossível. O Dr. Antônio garantiu total discrição. E apenas ele, eu e Marlene sabíamos. Liguei para minha amiga imediatamente. Marlene, você não vai acreditar. Recebi 2 notícias hoje que me deixaram de cabelos em pé. Conta tudo, amiga. Não me deixa curiosa. Primeiro, ganhamos o processo. É oficial. Na sexta-feira, serei dona de 70% do Shopping Pátio Beira-Mar. O grito de Marlene foi tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Ivonete, meu Deus do céu, eu sabia que a justiça viria. Você merece, amiga. Merece cada centavo depois de tudo que passou. Obrigada, respondi, sorrindo com o entusiasmo dela. Mas tem mais. Acabei de receber uma ligação do Rogério me convidando para almoçar no shopping amanhã. Ele e Amanda. O quê? Assim, do nada? Que estranho. Também achei. Eles nunca me convidam para nada. E justo agora, justo no shopping? Você acha que eles descobriram? Impossível. Além de nós duas, só o Dr. Antônio sabe. E ele é discreto como um túmulo. Então deve ser coincidência, concluiu Marlene. Ou talvez a consciência pesada finalmente bateu naquele seu filho ingrato. Seja como for, aceitei o convite. Mas não vou contar nada ainda. Quero que tudo esteja oficializado primeiro. Faz bem, amiga. Imagina a cara deles quando souberem. Especialmente daquela nora metida à besta. Conversamos mais um pouco. Marlene me enchendo de conselhos sobre como agir no almoço, como me vestir, o que dizer e não dizer. Quando desligamos, já estava escurecendo. Preparei um chá, sentei-me novamente na poltrona e fiquei observando as luzes da cidade pela janela, pensando no dia seguinte. Dormir foi impossível. Revirei na cama durante horas, imaginando cenários, conversas, reações. Por volta das 5 da manhã, desisti de tentar e levantei-me para preparar o café. Abri o guarda-roupa e fiquei um bom tempo escolhendo o que vestir. Queria estar apresentável, mas sem exageros que pudessem despertar suspeitas. Optei por uma saia azul marinho que tinha há anos, mas estava em bom estado, uma blusa branca simples e um casaquinho de lã que ganhei de presente do meu vizinho Sebastião no último aniversário. Não era nada sofisticado, mas estava limpo e bem passado. Complementei com brincos pequenos de pérola, uma das poucas joias que não vendi para financiar o processo, e um batom clarinho. Olhei-me no espelho e vi uma senhora de 68 anos, cabelos grisalhos presos em um coque discreto, olhos cansados, mas determinados. Você conseguiu, Ivonete, murmurei para meu reflexo. Depois de tudo, você conseguiu. Às 11h20, já estava pronta e ansiosa, esperando na portaria do prédio.
Não queria que Rogério precisasse subir os 3 andares de escada. Ele sempre reclamava disso, como se o esforço fosse um insulto pessoal. Pontualmente às 11h30, vi o carro de Rogério estacionando em frente ao prédio. Um BMW preto reluzente, último modelo. Ele buzinou 2 vezes, sem fazer menção de descer. Típico. Caminhei até o carro, sentindo o coração acelerar. Quando abri a porta do passageiro, deparei-me com Amanda no banco da frente, sorrindo aquele sorriso ensaiado. "Bom dia, dona Ivonete! Que bom que a senhora pôde vir. Entre, o ar-condicionado está ligado." Entrei no banco de trás, sentindo imediatamente o frescor do ar-condicionado. Um alívio bem-vindo naquela manhã quente de Florianópolis. "Oi, mãe", disse Rogério, olhando-me pelo retrovisor. "Tudo bem?" "Tudo ótimo, filho. Obrigada pelo convite. Foi uma surpresa agradável." "Pois é", ele respondeu vagamente. "Estamos com a agenda um pouco mais tranquila essa semana. Então pensei, por que não almoçar com a mãe?" "Que bom que pensou em mim", respondi, notando como ele evitava meu olhar direto. Havia algo estranho ali. Durante o trajeto, Amanda falou incessantemente sobre a reforma que estavam fazendo na casa, sobre os novos móveis importados, sobre a viagem que planejavam para a Grécia no fim do ano. O habitual. Eu respondia com monossílabos, observando a paisagem pela janela, pensando em como tudo mudaria em breve. Chegamos ao Shopping Pátio Beira-Mar em menos de 20 minutos. Rogério entregou o carro ao manobrista e entramos pela entrada principal. O ar refrigerado e o cheiro característico de shopping me envolveram. Aquela mistura de perfume, comida e produtos novos. "Pensei em almoçarmos no Portofino", disse Amanda. "É o melhor restaurante italiano daqui." "A senhora gosta de comida italiana, não é, dona Ivonete?" "Gosto sim", respondi, sem mencionar que conhecia o Portofino apenas de nome. Os preços eram proibitivos para minha aposentadoria. Enquanto caminhávamos pelo shopping, não pude deixar de olhar ao redor com outros olhos. As lojas de luxo, as vitrines impecáveis, o mármore no piso, tudo isso agora tinha um significado diferente. Em breve, seria parcialmente meu. A ideia ainda parecia irreal. O Portofino ficava no 2º andar, com vista para a praça central do shopping. O maître nos recebeu efusivamente, chamando Amanda e Rogério pelo nome. Claramente eram clientes habituais. Fomos conduzidos a uma mesa próxima à janela, com vista privilegiada. "O de sempre para o senhor e a senhora?" perguntou o maître a Rogério e Amanda. "Sim, por favor", respondeu Rogério. "E traga o cardápio para minha mãe." Recebi o menu encadernado em couro e quase engasguei ao ver os preços. Um simples prato de massa custava mais que minha compra de mercado para a semana inteira. "Pode escolher o que quiser, mãe", disse Rogério, num raro gesto de generosidade. "Hoje o almoço é por minha conta." "Obrigada, filho. Acho que vou ficar com esse ravioli de queijo. Parece delicioso." "Excelente escolha", comentou o maître, retirando o menu. "E para beber?" "Água, por favor", respondi. Amanda revirou os olhos discretamente. "Temos um chardonnay maravilhoso aqui, dona Ivonete. A senhora deveria experimentar." "Prefiro água mesmo, querida. Nunca fui muito de bebidas alcoólicas, você sabe." O garçom trouxe uma garrafa de vinho para o casal e água para mim. Enquanto esperávamos a comida, Rogério começou a falar sobre negócios, sobre um novo empreendimento que estava planejando. Um condomínio de luxo na praia de Jurerê. "O investimento inicial é alto", ele explicava, "mas o retorno será excelente. Em 5 anos, deve valorizar pelo menos 200%. Pensei em comentar que em 5 anos, eu havia transformado alguns documentos antigos em uma fortuna em imóveis, mas contive-me. Ainda não era o momento. A comida chegou, impecavelmente apresentada. O ravioli era realmente delicioso, mas comi devagar, saboreando cada garfada, observando meu filho e minha nora. Havia um certo nervosismo no ar, uma expectativa. Eles trocavam olhares ocasionais, como se comunicassem algo sem palavras. Foi durante a sobremesa, um tiramisu que derretia na boca, que Rogério finalmente revelou o motivo do convite. "Mãe, eu e Amanda estivemos conversando. A senhora não está ficando mais jovem." "Ninguém está, filho", respondi calmamente, já prevendo o rumo da conversa.
O que Rogério quer dizer? Interveio Amanda. É que estamos preocupados com a senhora. Aquele apartamento sem elevador, num bairro que está ficando cada vez mais perigoso. E os seus problemas de saúde, complementou Rogério. A artrose, a pressão alta... Estou bem, filho. Tomo meus remédios regularmente, faço caminhadas todos os dias. O médico disse que estou ótima para a minha idade. Mesmo assim, continuou ele, achamos que seria melhor se a senhora tivesse mais... assistência. Que tipo de assistência? Amanda e Rogério trocaram outro olhar antes dela responder. Conhecemos um lugar maravilhoso, dona Ivonete. Uma residência para a terceira idade, super bem estruturada, tem enfermeiros 24 horas, atividades recreativas, alimentação balanceada. É como um hotelzinho, sabe? Senti um aperto no peito. Era isso. Eles queriam se livrar de mim, me colocar em um asilo para não terem que se preocupar mais. E onde fica esse lugar? Perguntei, mantendo a voz firme. Em São José, respondeu Rogério. Não é tão longe. Podemos visitar a senhora nos fins de semana. Nos fins de semana, repeti lentamente. Como vocês fazem agora, você quer dizer? O sarcasmo não passou despercebido. Rogério teve a decência de parecer constrangido. Seria diferente, mãe. Lá a senhora teria companhia, assistência médica, não ficaria sozinha. E quanto ao meu apartamento? Outro olhar entre eles. Foi Amanda quem respondeu. Poderíamos vender, claro. O dinheiro ajudaria a pagar a mensalidade da residência. É um lugar de alto padrão, sabe? Não é barato, mas a senhora merece o melhor. Então era isso. Além de me afastar, ainda queriam meu apartamento. Provavelmente para vendê-lo a algum dos contatos de Rogério no ramo imobiliário, transformá-lo em mais um investimento. E se eu não quiser ir? Perguntei direto ao ponto. Mãe, Rogério suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. É para o seu bem. A senhora não pode continuar morando sozinha. E aquele apartamento... Bem, é um encargo para a senhora. A manutenção, as contas, a segurança. Sem contar, acrescentou Amanda, que a senhora já não tem mais condições físicas de cuidar de uma casa. Da última vez que fomos lá, vimos como estava tudo desorganizado. Desorganizado? Repeti, sentindo a raiva crescer. Minha casa estava perfeitamente limpa e arrumada. Não é isso, mãe. Rogério interveio rapidamente. É que... Bem, a senhora entende. Com a idade, certas coisas ficam mais difíceis. E nós só queremos o melhor para a senhora. Olhei para meu filho, tentando encontrar naquele rosto adulto o menino que eu criei. O menino que chorava quando se machucava e corria para meus braços. O menino que me olhava com adoração quando eu voltava do trabalho, mesmo exausta, e ainda tinha forças para ajudá-lo com a lição de casa. Onde estava aquele menino agora? Entendo, disse finalmente. E quando vocês gostariam que eu me mudasse para essa residência? Bem, já conversamos com a administração, respondeu Amanda, animando-se com minha aparente concordância. Há uma vaga disponível para o próximo mês. Podemos ir visitar o lugar hoje mesmo, se a senhora quiser. Depois do almoço, podemos dar uma volta pelo shopping e então passar lá. É no caminho. Seria ótimo, respondi, forçando um sorriso. Mas antes, eu gostaria de ver algumas lojas aqui no shopping. Faz tempo que não venho, sabe? Gostaria de aproveitar. Claro, mãe, disse Rogério, parecendo aliviado com minha reação. Aonde a senhora quer ir? Vi uma loja de roupas logo na entrada que me chamou a atenção. Boutique Eleganza. Acho que é o nome. Oh! Amanda pareceu surpresa. É uma das lojas mais caras do shopping, dona Ivonete. Tem umas peças lindas, mas... Bem, são bem exclusivas. Talvez a senhora preferisse ver algo mais adequado ao meu bolso? Completei, encarando-a. Só quero dar uma olhada, querida. Não se preocupe. Não vou pedir para seu marido comprar nada para mim. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Rogério pagou a conta, sem mostrar o valor, obviamente, e saímos do restaurante. Caminhamos pelo shopping, passando por várias lojas de luxo. Vi Amanda olhando vitrines, comentando sobre bolsas e sapatos que planejava comprar. Esse modelo acabou de chegar da Itália. Essa é a marca que a atriz tal usa. E assim por diante. Finalmente, chegamos à Boutique Eleganza.
A loja era exatamente como eu imaginava. Iluminação perfeita, poucas peças elegantemente expostas, vendedoras impecavelmente vestidas e maquiadas. Entramos, e imediatamente notei os olhares das vendedoras, avaliando-nos, certamente categorizando Amanda como potencial cliente e eu como, bem, provavelmente como a empregada que a acompanhava. Bom dia, cumprimentou uma das vendedoras, dirigindo-se diretamente a Amanda. Em que posso ajudá-la? Só estamos olhando, respondeu minha nora sorrindo. Minha sogra quis conhecer a loja. O tom condescendente na palavra sogra não passou despercebido. Fique à vontade, respondeu a vendedora, afastando-se discretamente, mas mantendo-nos sob vigilância. Caminhei pela loja, admirando as peças. Tudo era lindíssimo, de qualidade visível. Parei diante de um vestido azul turquesa, um modelo simples, mas elegante. Não havia etiqueta de preço visível, sinal claro de que era caríssimo. É lindo, não é? Comentou Amanda, aproximando-se. Esse tecido é seda pura, importado da França. Custa mais de 10 mil reais, acredita? É muito bonito, respondi, estendendo a mão para tocar o tecido. Foi nesse momento que aconteceu. Amanda agarrou meu pulso com força surpreendente e disse em voz alta, para que todos na loja pudessem ouvir. Tira a mão daí, sua velha pobre. Tem dinheiro para nada! O tempo pareceu congelar. As vendedoras pararam. Os poucos clientes viraram-se para olhar. Rogério, que estava do outro lado da loja, veio apressado em nossa direção. O silêncio na loja era absoluto. Senti todos os olhares sobre mim. Alguns de pena, outros apenas curiosos para ver como a cena se desenrolaria. A humilhação era quase física, um peso sobre meus ombros. Olhei para o rosto de Amanda, o sorriso maldoso, o brilho de satisfação nos olhos. Depois para Rogério, que parecia desconfortável, mas não fez nada. Não disse nada para me defender. Meu próprio filho, testemunhando aquela humilhação e escolhendo o silêncio. Naquele momento, tomei uma decisão. Endireitei os ombros, levantei o queixo e fiz o que precisava ser feito. O tempo parecia suspenso naquela loja. As palavras de Amanda. Tira a mão daí, sua velha pobre. Tem dinheiro para nada! Ainda ecoavam no ar, como se tivessem sido gravadas nas paredes espelhadas da boutique Eleganza. Senti o rosto queimar, uma mistura de vergonha e fúria crescendo dentro de mim como uma tempestade. Respirei fundo uma, duas vezes. As vendedoras trocavam olhares constrangidos. Um casal de clientes cochichava, olhando em nossa direção. Rogério permanecia paralisado, os olhos fixos no chão reluzente da loja, como se estudasse cada minúsculo detalhe do piso de mármore. Foi nesse exato momento que algo dentro de mim mudou. Não sei explicar exatamente o que foi. Talvez o acúmulo de anos de humilhações silenciosas, talvez a certeza de que agora eu tinha poder para mudar aquela dinâmica. Ou talvez, simplesmente porque, aos 68 anos, eu estava cansada demais para continuar engolindo sapos. Amanda, disse calmamente, minha voz surpreendentemente firme. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ela riu. Aquela risada aguda e artificial que sempre me irritou. O que a senhora vai fazer? Reclamar para o Rogério? Ele sabe muito bem qual é seu lugar. Meu filho finalmente pareceu despertar do transe. Amanda, por favor, estamos em público. E daí? Sua mãe precisa entender que não pertence a lugares como este. Olhe para ela, Rogério. Esse casaquinho de lã barato, essa saia que deve ter uns 20 anos. Ela envergonha a gente. Cada palavra era como uma bofetada. Mas estranhamente, em vez de me diminuir, algo em mim crescia. Uma força que eu não sabia que existia. Não, Amanda, interrompi, tirando o celular da bolsa. Você que vai entender qual é o seu lugar. Disquei o número que o Dr. Antônio havia me passado naquela manhã. O contato direto do gerente de segurança do shopping. Nos papéis preliminares que assinei, já constava meu nome como futura proprietária, e o departamento de segurança havia sido notificado para atender quaisquer solicitações minhas durante a transição. Senhor Paulo Campos, aqui é Ivonete Pereira. Estou na Boutique Eleganza, no 2º andar. Poderia vir aqui imediatamente, por favor? Sim, é urgente. Obrigada.
Desliguei e guardei o telefone na bolsa, sentindo os olhares confusos de Amanda e Rogério sobre mim. Quem é Paulo Campos? Perguntou meu filho, franzindo o senho. O chefe de segurança do shopping. Respondi tranquilamente. Logo você vai entender. Amanda deu uma risadinha nervosa. A senhora acha que pode nos expulsar da loja? Pelo amor de Deus, dona Ivonete. O Rogério é conhecido aqui? Nós gastamos mais dinheiro neste shopping em um mês do que a senhora em toda a sua vida. Veremos. Foi tudo o que respondi, mantendo a calma que surpreendeu até a mim mesma. Em menos de 5 minutos, Paulo Campos apareceu na entrada da loja, acompanhado de 2 seguranças. Alto, negro, com postura militar e uniforme impecável, ele caminhou diretamente até mim. Dona Ivonete, cumprimentou respeitosamente. Algum problema? Amanda e Rogério observavam a cena boquiabertos. Para eles, era incompreensível que o chefe de segurança do shopping conhecesse pelo nome uma velha pobre como eu. Sim, Paulo, respondi, mantendo a voz controlada. Essa senhora, apontei para Amanda, acabou de me agredir verbalmente nesta loja, na frente de todos. Gostaria que ela fosse escoltada para fora do shopping, por favor. O quê? Amanda praticamente gritou. Você está louca? Rogério, faça alguma coisa. Meu filho finalmente saiu do estado de choque. Mãe, que história é essa? Como você conhece o chefe de segurança? O que está acontecendo? Paulo Campos, profissional como sempre, dirigiu-se a Amanda com educação firme. Senhora, vou precisar que me acompanhe até a saída. Temos uma política muito clara contra qualquer forma de discriminação ou agressão em nossas dependências. Você sabe com quem está falando? Amanda estava vermelha de raiva. Eu sou Amanda Cardoso Pereira. Meu marido é um dos maiores empresários imobiliários desta cidade. Paulo permaneceu inabalável. Sinto muito, mas as regras valem para todos. Por favor, acompanhe-me sem causar mais transtornos. Foi nesse momento que Cristiane Magalhães, a gerente da boutique Eleganza, aproximou-se. Mulher elegante, de cerca de 45 anos, ela tinha assistido a cena toda e agora parecia nervosa com o rumo dos acontecimentos. Paulo, talvez possamos resolver isso de outra forma, sugeriu ela, claramente preocupada em perder clientes importantes. Tenho certeza que foi apenas um mal-entendido. Não foi mal-entendido nenhum, respondi, olhando diretamente para Cristiane. Essa mulher me chamou de velha pobre e disse que eu não tenho dinheiro para nada, na frente de todos os seus clientes e funcionários. Exijo que seja retirada do shopping imediatamente. Cristiane hesitou, o conflito visível em seu rosto. De um lado, a vontade de manter clientes ricos e frequentes. De outro, a gravidade da situação e o fato inexplicável de que o chefe de segurança parecia me tratar com deferência especial. Amanda aproveitou a hesitação. Isso é ridículo! Rogério, vamos embora daqui. Nunca mais pisamos nessa loja. Ela agarrou o braço de meu filho, puxando-o em direção à saída. Não tão rápido, interrompi. Então me virei para Paulo. Por favor, certifique-se de que eles deixem o shopping. E informe na saída que estão proibidos de retornar até segunda ordem. O quê? Rogério finalmente encontrou sua voz. Mãe, você enlouqueceu? Não pode nos proibir de entrar no shopping. Foi então que decidi que era a hora da verdade. Olhei para meu filho, o menino que criei com tanto amor, que se tornou um homem que permitia que sua esposa humilhasse sua mãe em público. Senti uma mistura de decepção e pena. Posso sim, Rogério, respondi calmamente. A partir da próxima segunda-feira, serei oficialmente proprietária de 70% deste shopping. As escrituras já foram assinadas. Apenas aguardamos a transferência formal. Mas, como podem ver, fiz um gesto para Paulo. A administração já foi informada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi os olhos de Amanda se arregalarem em choque, a cor desaparecendo de seu rosto perfeitamente maquiado. Rogério parecia ter sido atingido por um raio, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Isso é impossível. Ele finalmente balbuciou. A senhora não tem dinheiro para... Como? Lembra das terras do vovô, filho? Aquelas que foram tomadas irregularmente durante a ditadura? Acontece que essas terras são exatamente onde este shopping foi construído.
Passei os últimos 5 anos em um processo judicial para recuperá-las. E ganhei. A compreensão finalmente pareceu atingir Amanda. Seu rosto passou do branco ao vermelho em segundos. Não, não pode ser verdade. É mentira. Cristiane, a gerente, tinha um envelope na mão que havia acabado de buscar em sua mesa. Na verdade, ela interveio. Recebi estes documentos esta manhã. Confirmam que Dona Ivonete Pereira é a nova proprietária majoritária do Shopping Pátio Beira-Mar, a partir da próxima semana. Amanda parecia que ia desmaiar. Rogério a segurou pelo braço. Seu próprio rosto uma máscara de confusão e descrença. Mãe, ele começou, a voz tremendo ligeiramente. Por que a senhora nunca nos contou? Todo esse tempo? Para quê, Rogério? Para vocês me tratarem bem apenas por interesse. Vocês mostraram quem realmente são quando achavam que eu não tinha nada. Especialmente sua esposa, que acabou de me humilhar publicamente. Amanda tentou se recompor, alisando o vestido de grife com mãos trêmulas. Dona Ivonete, foi um mal-entendido. Eu estava brincando, claro. A senhora sabe como sou brincalhona. Chega, Amanda. Cortei secamente. Não insulte minha inteligência. Paulo, por favor, acompanhe meu filho e minha nora até a saída. Eles estão proibidos de entrar neste shopping até segunda ordem. Paulo e os 2 seguranças se posicionaram ao lado do casal. Rogério parecia em estado de choque, incapaz de reagir. Isso não vai ficar assim, ameaçou Amanda, recuperando um pouco da compostura. Temos amigos influentes, conhecemos pessoas importantes. E eu tenho 70% das ações deste shopping, respondi tranquilamente. Agora, se me dão licença, gostaria de experimentar aquele vestido azul turquesa. Cristiane, poderia me ajudar, por favor? Enquanto Paulo escoltava Amanda e Rogério para fora, pude ver os olhares atônitos das vendedoras e dos poucos clientes que presenciaram toda a cena. Cristiane, agora extremamente solícita, apressou-se a pegar o vestido. Será um prazer, Dona Ivonete. Temos um provador VIP que acho que a senhora vai adorar. Posso oferecer um espumante enquanto experimenta? Não, obrigada, respondi com um sorriso. Prefiro água mesmo. Enquanto era conduzida ao provador luxuoso, pensei em como a vida dá voltas. Horas antes, eu era apenas uma velha pobre aos olhos daquela loja. Agora, era tratada como realeza. O dinheiro e o poder realmente mudam a forma como as pessoas te veem. Uma lição que meu filho aprendeu da maneira mais difícil. No provador, olhei para meu reflexo no espelho triplo. O vestido azul turquesa caía perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Cristiane bateu discretamente na porta. Está tudo bem, Dona Ivonete? Posso entrar? Claro, respondi. Ela entrou e ficou me observando com aquele olhar profissional de quem trabalha há anos com moda. Fica perfeito na senhora. Como se tivesse sido feito sob medida. É realmente muito bonito, concordei, girando para ver o caimento. Quanto custa mesmo? Para a senhora, será nosso presente de boas-vindas como nova proprietária, respondeu prontamente. Olhei para ela com firmeza. Não, Cristiane. Quero pagar o preço normal, sem privilégios. Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Como a senhora preferir. São R$ 12.500. Tirei da bolsa o cartão que o doutor Antônio havia me dado naquela manhã. Um cartão vinculado a uma conta onde parte dos lucros do shopping já estava depositada como adiantamento. Vou levar, disse simplesmente. Enquanto Cristiane providenciava a embalagem do vestido, sentei-me em uma poltrona luxuosa no canto da loja, observando o movimento. Funcionários e clientes me olhavam discretamente. A notícia da nova dona do shopping já circulando em cochichos. Paulo voltou para me informar que Rogério e Amanda haviam deixado o shopping, não sem antes fazerem uma cena na saída. Sua nora gritou bastante, Dona Ivonete. Ele relatou com profissionalismo. Disse que vai processar o shopping por discriminação. Seu filho tentou acalmá-la, mas ela estava fora de controle. Obrigada, Paulo. Você lidou muito bem com a situação. É meu trabalho, senhora. A segurança e o bem-estar de todos no shopping são minha prioridade. Ele fez uma pausa e acrescentou com um leve sorriso. E agora, mais do que nunca, já que a senhora é a proprietária. Depois que ele saiu, fiquei pensando em como a vida muda em instantes. Naquela manhã,
Eu era apenas uma senhora de 68 anos que se preparava para um almoço tenso com o filho e a nora. Agora, eu era dona de um dos maiores empreendimentos comerciais da cidade e acabava de comprar um vestido de 12 mil reais. Meu celular tocou. Era Marlene. E então, como foi o almoço? Marlene, você não vai acreditar no que aconteceu. Respondi, sentindo uma mistura de emoções. Tristeza pela forma como tudo se desenrolou com meu filho, mas também uma sensação de justiça sendo feita. Contei tudo. O convite para conhecer a residência para a terceira idade, a visita à boutique Eleganza, o insulto de Amanda, minha reação e a revelação de que agora eu era a dona do shopping. Meu Deus do céu! Marlene gritou do outro lado. Eu queria ter visto a cara daquela nojenta quando descobriu? E o seu filho? O que ele fez? Ficou em choque. Não conseguiu reagir. Foi escoltado para fora junto com ela. Escoltado para fora? Do shopping inteiro? Sim. Estão proibidos de entrar até segunda ordem. Houve um momento de silêncio antes de Marlene perguntar, com voz mais suave. E como você está se sentindo, Ivonete? De verdade. A pergunta me pegou de surpresa. Como eu estava me sentindo? Era difícil definir. Havia uma satisfação em finalmente ter me imposto, em não ter aceitado mais uma humilhação. Mas também havia uma tristeza profunda pelo rompimento com meu filho, porque no fundo, sabia que era isso que tinha acontecido. Não sei, Marlene. Um pouco de tudo. Aliviada, triste, ansiosa. É compreensível, amiga. Você acabou de virar sua vida de cabeça para baixo. E a deles também. Eles viraram a minha vida de cabeça para baixo primeiro. Respondi, com mais amargura do que pretendia. Iam me colocar em um asilo, Marlene. Vender meu apartamento, me descartar como um móvel velho que não serve mais. Eu sei, querida. E eles mereceram o que aconteceu. Especialmente aquela nora insuportável. Ela fez uma pausa. Você acha que eles vão tentar entrar em contato? Provavelmente. Quando a poeira baixar e eles perceberem que agora sou milionária. E o que você vai fazer? Ainda não sei. Preciso processar tudo isso primeiro. Despedi-me de Marlene, prometendo passar em sua casa à noite para conversarmos mais. Paguei pelo vestido, que Cristiane fez questão de embrulhar no melhor papel da loja, com uma fita de seda e um pequeno buquê de flores frescas como cortesia da casa. Ao sair da loja, percebi os olhares que me seguiam. Funcionários que antes mal me notariam agora sorriam e acenavam. Gerentes de outras lojas já haviam sido informados e vinham se apresentar, oferecer seus serviços, convidar para conhecer seus estabelecimentos. A notícia se espalhava como fogo. A velha pobre que acabara de humilhar publicamente a nora mimada era, na verdade, a nova proprietária do shopping. O conto de fadas às avessas, Cinderela que se transforma em princesa, não pelo amor de um príncipe, mas por seu próprio mérito e persistência. Caminhei lentamente pelo shopping, observando tudo com novos olhos. As lojas, os restaurantes, os quiosques, tudo aquilo agora me pertencia, em parte. Era uma sensação estranha e poderosa. Passei na frente do restaurante Portofino, onde havíamos almoçado horas antes. O maître me viu e fez uma mesura exagerada. Dona Ivonete, que honra tê-la novamente. Gostaria de tomar um café? Um digestivo? Por conta da casa, claro. Não, obrigada, respondi com um sorriso educado. Só estou passando. No caminho para a saída, parei em frente a uma loja de brinquedos. Na vitrine, vi uma linda boneca de pano, daquelas artesanais, com vestido de bolinhas e cabelo de lã. Pensei em Bárbara, minha neta de 15 anos, que provavelmente já não brincava com bonecas há muito tempo. Mas não era para ela que eu queria comprar aquele brinquedo. Entrei na loja e comprei a boneca. Depois, parei em uma floricultura e comprei um buquê de girassóis. As flores favoritas da minha vizinha do primeiro andar, Dona Terezinha, que tinha uma neta de 6 anos e passava por dificuldades financeiras desde que o filho perdeu o emprego. Saí do shopping carregando minhas compras. O vestido caríssimo que jamais teria sonhado em comprar, a boneca para a neta de Terezinha e os girassóis. Uma combinação estranha, mas que de alguma forma representava quem eu era agora. Uma mulher com meios para comprar luxos,
mas que não esquecia de onde vinha e dos valores que sempre guiaram sua vida. Peguei um táxi para voltar para casa, outro luxo que agora podia me dar. Durante o trajeto, olhei pela janela e vi a cidade passar, tão familiar e ao mesmo tempo tão diferente. Era como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez, através de uma lente nova. O motorista era um senhor mais ou menos da minha idade, cabelos grisalhos e mãos calejadas no volante. Conversamos sobre o tempo, sobre como a cidade havia mudado, sobre como a vida às vezes nos surpreende. Ele não fazia ideia de que estava conversando com a nova proprietária de um dos maiores shoppings da região. Para ele, eu era apenas uma senhora comum voltando para casa depois das compras. E, de certa forma, era exatamente isso que eu era. Uma senhora comum que, por uma reviravolta do destino, agora tinha poder e dinheiro, mas que continuava sendo, no fundo, a mesma Ivonete, enfermeira aposentada, mãe, agora avó, e uma mulher que acabara de descobrir que tinha mais força dentro de si do que jamais imaginara. Quando o táxi parou em frente ao Residencial Primavera, dei uma gorjeta generosa ao motorista e desci com minhas sacolas. Olhei para o prédio simples, de 3 andares, sem elevador, com a fachada precisando de uma pintura. Meu lar há tantos anos. Amanhã será outro dia, murmurei para mim mesma, enquanto subia as escadas com uma energia que não sentia há muito tempo. E muita coisa vai mudar. Chega, Amanda, cortei secamente. Não insulte minha inteligência. Paulo, por favor, acompanhe meu filho e minha nora até a saída. Eles estão proibidos de entrar neste shopping até segunda ordem. Paulo e os 2 seguranças se posicionaram ao lado do casal. Rogério parecia em estado de choque, incapaz de reagir. Isso não vai ficar assim, ameaçou Amanda, recuperando um pouco da compostura. Temos amigos influentes, conhecemos pessoas importantes. E eu tenho 70% das ações deste shopping, respondi tranquilamente. Agora, se me dão licença, gostaria de experimentar aquele vestido azul turquesa. Cristiane, poderia me ajudar, por favor? Enquanto Paulo escoltava Amanda e Rogério para fora, pude ver os olhares atônitos das vendedoras e dos poucos clientes que presenciaram toda a cena. Cristiane, agora extremamente solícita, apressou-se a pegar o vestido. Será um prazer, dona Ivonete. Temos um provador VIP que acho que a senhora vai adorar. Posso oferecer um espumante enquanto experimenta? Não, obrigada, respondi com um sorriso. Prefiro água mesmo. Enquanto era conduzida ao provador luxuoso, pensei em como a vida dá voltas. Horas antes, eu era apenas uma velha pobre aos olhos daquela loja. Agora, era tratada como realeza. O dinheiro e o poder realmente mudam a forma como as pessoas te veem. Uma lição que meu filho aprendeu da maneira mais difícil. No provador, olhei para meu reflexo no espelho triplo. O vestido azul turquesa caía perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Cristiane bateu discretamente na porta. Está tudo bem, dona Ivonete? Posso entrar? Claro, respondi. Ela entrou e ficou me observando com aquele olhar profissional de quem trabalha há anos com moda. Fica perfeito na senhora. Como se tivesse sido feito sob medida. É realmente muito bonito, concordei, girando para ver o caimento. Quanto custa mesmo? Para a senhora, será nosso presente de boas-vindas como nova proprietária, respondeu prontamente. Olhei para ela com firmeza. Não, Cristiane. Quero pagar o preço normal, sem privilégios. Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Como a senhora preferir. São R$ 12.500. Tirei da bolsa o cartão que o doutor Antônio havia me dado naquela manhã. Um cartão vinculado a uma conta onde parte dos lucros do shopping já estava depositada como adiantamento. Vou levar, disse simplesmente. Enquanto Cristiane providenciava a embalagem do vestido, sentei-me em uma poltrona luxuosa no canto da loja, observando o movimento. Funcionários e clientes me olhavam discretamente. A notícia da nova dona do shopping já circulando em cochichos. Paulo voltou para me informar que Rogério e Amanda haviam deixado o shopping, não sem antes fazerem uma cena na saída. Sua nora gritou bastante, dona Ivonete. Ele relatou com profissionalismo. Disse que vai processar o shopping por discriminação. Seu filho tentou acalmá-la, mas ela estava fora de controle. Obrigada, Paulo.
Você lidou muito bem com a situação. É meu trabalho, senhora. A segurança e o bem-estar de todos no shopping são minha prioridade. Ele fez uma pausa e acrescentou com um leve sorriso. E agora, mais do que nunca, já que a senhora é a proprietária. Depois que ele saiu, fiquei pensando em como a vida muda em instantes. Naquela manhã, eu era apenas uma senhora de 68 anos que se preparava para um almoço tenso com o filho e a nora. Agora, eu era dona de um dos maiores empreendimentos comerciais da cidade e acabava de comprar um vestido de 12 mil reais. Meu celular tocou. Era Marlene. E então, como foi o almoço? Marlene, você não vai acreditar no que aconteceu. Respondi, sentindo uma mistura de emoções. Tristeza pela forma como tudo se desenrolou com meu filho, mas também uma sensação de justiça sendo feita. Contei tudo. O convite para conhecer a residência para a terceira idade, a visita à boutique Eleganza, o insulto de Amanda, minha reação e a revelação de que agora eu era a dona do shopping. Meu Deus do céu! Marlene gritou do outro lado. Eu queria ter visto a cara daquela nojenta quando descobriu? E o seu filho? O que ele fez? Ficou em choque. Não conseguiu reagir. Foi escoltado para fora junto com ela. Escoltado para fora? Do shopping inteiro? Sim. Estão proibidos de entrar até segunda ordem. Houve um momento de silêncio antes de Marlene perguntar, com voz mais suave. E como você está se sentindo, Ivonete? De verdade. A pergunta me pegou de surpresa. Como eu estava me sentindo? Era difícil definir. Havia uma satisfação em finalmente ter me imposto, em não ter aceitado mais uma humilhação. Mas também havia uma tristeza profunda pelo rompimento com meu filho, porque no fundo, sabia que era isso que tinha acontecido. Não sei, Marlene. Um pouco de tudo. Aliviada, triste, ansiosa. É compreensível, amiga. Você acabou de virar sua vida de cabeça para baixo. E a deles também. Eles viraram a minha vida de cabeça para baixo primeiro. Respondi, com mais amargura do que pretendia. Iam me colocar em um asilo, Marlene. Vender meu apartamento, me descartar como um móvel velho que não serve mais. Eu sei, querida. E eles mereceram o que aconteceu. Especialmente aquela nora insuportável. Ela fez uma pausa. Você acha que eles vão tentar entrar em contato? Provavelmente. Quando a poeira baixar e eles perceberem que agora sou milionária. E o que você vai fazer? Ainda não sei. Preciso processar tudo isso primeiro. Despedi-me de Marlene, prometendo passar em sua casa à noite para conversarmos mais. Paguei pelo vestido, que Cristiane fez questão de embrulhar no melhor papel da loja, com uma fita de seda e um pequeno buquê de flores frescas como cortesia da casa. Ao sair da loja, percebi os olhares que me seguiam. Funcionários que antes mal me notariam agora sorriam e acenavam. Gerentes de outras lojas já haviam sido informados e vinham se apresentar, oferecer seus serviços, convidar para conhecer seus estabelecimentos. A notícia se espalhava como fogo. A velha pobre que acabara de humilhar publicamente a nora mimada era, na verdade, a nova proprietária do shopping. O conto de fadas às avessas, Cinderela que se transforma em princesa, não pelo amor de um príncipe, mas por seu próprio mérito e persistência. Caminhei lentamente pelo shopping, observando tudo com novos olhos. As lojas, os restaurantes, os quiosques, tudo aquilo agora me pertencia, em parte. Era uma sensação estranha e poderosa. Passei na frente do restaurante Portofino, onde havíamos almoçado horas antes. O maître me viu e fez uma mesura exagerada. Dona Ivonete, que honra tê-la novamente. Gostaria de tomar um café? Um digestivo? Por conta da casa, claro. Não, obrigada, respondi com um sorriso educado. Só estou passando. No caminho para a saída, parei em frente a uma loja de brinquedos. Na vitrine, vi uma linda boneca de pano, daquelas artesanais, com vestido de bolinhas e cabelo de lã. Pensei em Bárbara, minha neta de 15 anos, que provavelmente já não brincava com bonecas há muito tempo. Mas não era para ela que eu queria comprar aquele brinquedo. Entrei na loja e comprei a boneca. Depois, parei em uma floricultura e comprei um buquê de girassóis. As flores favoritas da minha vizinha do primeiro andar, Dona Terezinha, que tinha uma neta de 6 anos
e passava por dificuldades financeiras desde que o filho perdeu o emprego. Saí do shopping carregando minhas compras. O vestido caríssimo que jamais teria sonhado em comprar, a boneca para a neta de Terezinha e os girassóis. Uma combinação estranha, mas que de alguma forma representava quem eu era agora. Uma mulher com meios para comprar luxos, mas que não esquecia de onde vinha e dos valores que sempre guiaram sua vida. Peguei um táxi para voltar para casa, outro luxo que agora podia me dar. Durante o trajeto, olhei pela janela e vi a cidade passar, tão familiar e ao mesmo tempo tão diferente. Era como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez, através de uma lente nova. O motorista era um senhor mais ou menos da minha idade, cabelos grisalhos e mãos calejadas no volante. Conversamos sobre o tempo, sobre como a cidade havia mudado, sobre como a vida às vezes nos surpreende. Ele não fazia ideia de que estava conversando com a nova proprietária de um dos maiores shoppings da região. Para ele, eu era apenas uma senhora comum voltando para casa depois das compras. E, de certa forma, era exatamente isso que eu era. Uma senhora comum que, por uma reviravolta do destino, agora tinha poder e dinheiro, mas que continuava sendo, no fundo, a mesma Ivonete, enfermeira aposentada, mãe, agora avó, e uma mulher que acabara de descobrir que tinha mais força dentro de si do que jamais imaginara. Quando o táxi parou em frente ao Residencial Primavera, dei uma gorjeta generosa ao motorista e desci com minhas sacolas. Olhei para o prédio simples, de 3 andares, sem elevador, com a fachada precisando de uma pintura. Meu lar há tantos anos. Amanhã será outro dia, murmurei para mim mesma, enquanto subia as escadas com uma energia que não sentia há muito tempo. E muita coisa vai mudar. Acordei na quarta-feira com o primeiro raio de sol entrando pela janela do meu quarto. Por um instante, tive a sensação estranha de que tudo havia sido um sonho. A vitória no processo, o almoço desastroso, a cena na boutique. Mas então vi o vestido azul turquesa pendurado na porta do guarda-roupa, ainda na embalagem elegante da loja, e soube que era tudo real. Levantei-me com uma disposição que não sentia há anos. Preparei um café reforçado, coloquei a mesa como se esperasse visitas, toalha bordada, louça boa, até um arranjo de flores que havia comprado no dia anterior. Sentei-me sozinha naquela mesa e saboreei cada gole de café, cada mordida de pão com manteiga. Era como se estivesse celebrando algo, embora não soubesse exatamente o quê. O telefone tocou exatamente às 8h15. Era o Dr. Antônio Bueno. Bom dia, dona Ivonete. Espero não estar ligando muito cedo. De maneira nenhuma, doutor. Já estou de pé há algum tempo. Ótimo. Estou ligando para confirmar nossa reunião amanhã às 10 horas para a assinatura final dos documentos. Trouxe uma notícia excelente. Conseguimos antecipar a transferência oficial. Em vez de segunda-feira, a senhora já poderá assumir oficialmente na sexta-feira. Senti um frio na barriga, uma mistura de excitação e nervosismo. Isso é maravilhoso, Dr. Antônio. Estarei no seu escritório pontualmente amanhã. Excelente! E soube que a senhora já esteve no shopping ontem. O gerente geral me ligou contando sobre um incidente? Suspirei. Sim, houve um pequeno problema com meu filho e minha nora. Entendo. Bem, a senhora tem todo o direito de determinar quem pode ou não frequentar sua propriedade. Só precisaremos formalizar qualquer decisão desse tipo após a transferência oficial. Depois de desligar, fiquei pensando no que faria a seguir. Meu impulso inicial tinha sido banir Rogério e Amanda permanentemente do shopping. Mas agora, com a cabeça mais fria, questionava se essa era a melhor abordagem. Afinal, ele ainda era meu filho, por mais que tivesse me decepcionado. O telefone tocou novamente. Era Marlene. Amiga, você não vai acreditar. Está em todos os grupos de WhatsApp da cidade. A história da enfermeira aposentada que virou dona do shopping e expulsou a nora metida. Como é que é? Perguntei, sentindo o estômago afundar. Exatamente. Parece que alguém que estava na Boutique Eleganza filmou parte da confusão e compartilhou. Não mostra tudo, mas dá para ver o momento em que você revela ser a nova dona do shopping e manda os seguranças expulsarem sua nora. Virou o assunto do momento. Senti-me zonza. Nunca gostei de exposição pública.
E agora minha vida pessoal estava sendo compartilhada em grupos de mensagens pela cidade inteira. Isso é horrível, Marlene. Eu nunca quis esse tipo de exposição. Horrível? Amiga, você virou uma heroína. Todo mundo está te chamando de Dona Vingança e aplaudindo sua atitude. Anos sendo humilhada e agora dando o troco. As pessoas adoram esse tipo de história de revanche. Não sabia como me sentir. Por um lado, havia um certo prazer em saber que a justiça havia sido reconhecida publicamente. Por outro, aquilo complicava ainda mais minha já delicada situação familiar. Rogério já viu isso? Provavelmente. Está por toda parte. Inclusive, parece que ele e Amanda estão se preparando para dar uma entrevista para aquela jornalista da TV local, a Luciana Fernandes. Acho que querem contar seu lado da história. Aquilo me alarmou. Conheci a Luciana de nome. Uma repórter ambiciosa que adorava histórias sensacionalistas. Se Rogério e Amanda dessem essa entrevista, a situação poderia escalar para um escândalo ainda maior. Preciso impedir isso, murmurei, mais para mim mesma que para Marlene. Como? Não sei ainda. Mas não posso deixar essa história virar um circo midiático. Despedi-me de Marlene e imediatamente liguei para o Dr. Antônio. Expliquei a situação e pedi conselho sobre como proceder. Entendo sua preocupação, Dona Ivonete. A melhor estratégia seria se antecipar. Em vez de deixar seu filho e sua nora controlarem a narrativa, por que a senhora não dá sua própria entrevista primeiro? Eu? Dar uma entrevista? Doutor, sou uma pessoa reservada. Nunca gostei de exposição. Compreendo. Mas pense bem. Se a senhora não se manifestar, eles controlarão a história. E acredite, pessoas como sua nora sabem muito bem como manipular a opinião pública. Conheço uma jornalista séria do Jornal da Cidade, Raquel Monteiro. Ela faria uma matéria respeitosa, sem sensacionalismo. Depois de pensar um pouco, concordei. O Dr. Antônio prometeu organizar tudo e me ligar de volta. Enquanto esperava, decidi fazer algo que havia adiado por medo: checar minhas redes sociais. Nunca fui muito ativa online. Tinha um Facebook que raramente usava e um WhatsApp apenas para comunicação básica. Mas sabia que era lá que a tempestade estaria acontecendo. Ao abrir o Facebook, fui bombardeada com notificações. Dezenas de solicitações de amizade, mensagens de pessoas que não via há anos e até mesmo de completos desconhecidos. Nos grupos locais de Florianópolis, minha história era o assunto do momento, muitas vezes compartilhada com comentários de apoio. Essa senhora é minha heroína. Finalmente alguém colocou aquela Amanda Cardoso no seu lugar. Trabalhei como enfermeira com Dona Ivonete no Hospital Santa Cruz. Ela sempre foi um doce de pessoa. Merece tudo de bom. Havia também, é claro, comentários negativos. Essa história está muito mal contada. Ninguém fica rico da noite para o dia assim. Coitado do filho. Deve estar devastado com a humilhação pública. Típica velha amargurada que quer destruir a família do filho. Fechei o aplicativo, sentindo-me sobrecarregada. O telefone tocou novamente. Era o doutor Antônio informando que Raquel Monteiro poderia me entrevistar naquela tarde mesmo, em minha casa ou em seu escritório. O que eu preferisse. No seu escritório, por favor. Não quero jornalistas sabendo onde moro. Pelo menos por enquanto. Sábia decisão. Estarei presente durante toda a entrevista para garantir que tudo transcorra adequadamente. A campainha tocou. Levantei-me, apreensiva. Não esperava ninguém. Ao abrir a porta, deparei-me com minha neta, Bárbara, ofegante como se tivesse corrido. "Vovó!" ela exclamou, abraçando-me com força. "É verdade? A senhora é rica agora? Dona de um shopping?" Sorri, puxando-a para dentro. Bárbara tinha 15 anos. Estava na fase rebelde da adolescência. Mas naquele momento parecia uma criança excitada. "É verdade sim, querida. Mas como você veio parar aqui? Seus pais sabem que está aqui?" Ela fez uma careta. "Não. E não quero que saibam. Estão insuportáveis desde ontem. Mamãe não para de chorar e gritar, falando que a senhora destruiu a reputação dela. Papai está trancado no escritório, falando com advogados." Suspirei, indicando o sofá para sentarmos. "Bárbara, o que aconteceu ontem foi complicado. Sua mãe me humilhou publicamente e eu reagi.
Talvez não da melhor forma, mas... A senhora fez o certo, interrompeu Bárbara com fervor adolescente. Todo mundo na escola viu o vídeo. Minhas amigas estão dizendo que a senhora é tipo uma bossa agora. Não pude deixar de rir com o entusiasmo dela. Bárbara sempre foi uma boa menina, apesar da influência de Amanda. Conversamos por quase 1 hora, eu explicando de forma simplificada sobre o processo das terras e como acabei me tornando proprietária do shopping. Ela me contou sobre como a notícia havia se espalhado no colégio e como alguns colegas cujos pais eram lojistas no shopping já sabiam da mudança de proprietário. Vovó, disse ela de repente séria, posso morar com a senhora? Pelo menos por uns dias? Não aguento mais o clima lá em casa. A pergunta me pegou de surpresa. Bárbara, seus pais não permitiriam. Eles nem vão notar que saí. Mamãe está preocupada demais com a imagem dela. E papai está tentando salvar os negócios. Parece que alguns investidores cancelaram reuniões depois do que aconteceu. Senti uma pontada de culpa. Não queria prejudicar os negócios de Rogério, apenas dar uma lição em Amanda. Querida, você não pode simplesmente fugir de casa. Seus pais ficariam preocupados, e eu não quero causar mais problemas. Ela fez beicinho, um gesto que me lembrou de quando era pequena e não conseguia o que queria. Por favor, vovó, só hoje. Prometo ligar para eles mais tarde avisando onde estou. Acabei cedendo, com a condição de que ela ligasse para os pais imediatamente. A conversa foi tensa, com Amanda gritando do outro lado da linha. Mas Rogério acabou concordando que Bárbara poderia passar a noite comigo. Talvez ele também preferisse menos uma pessoa em casa naquele momento caótico. Às 15 horas, deixei Bárbara assistindo TV e fui ao encontro de Raquel Monteiro no escritório do Dr. Antônio. A jornalista era uma mulher de cerca de 35 anos, com ar profissional e olhar perspicaz. Explicou que gostaria de fazer uma reportagem completa sobre minha história, desde os tempos de enfermeira até a recente vitória judicial. Dona Ivonete, sua história é inspiradora, disse ela. Uma mulher que trabalhou a vida toda, criou um filho sozinha após ficar viúva e agora, na terceira idade, conquista uma vitória dessas. É o tipo de reportagem que as pessoas precisam ler. A entrevista durou quase 2 horas. Falei sobre minha carreira como enfermeira, sobre os anos criando o Rogério sozinha, sobre como descobri os documentos antigos das terras e a decisão de iniciar o processo judicial. Contei também, com certo constrangimento, sobre o incidente na boutique, tentando ser o mais justa possível na descrição. Minha nora me humilhou, sim, mas não quero que meu filho seja prejudicado por isso. Ele cometeu erros, mas ainda é meu filho. Raquel pareceu apreciar minha honestidade. E o que a senhora pretende fazer agora? Como serão administrados os 70% do shopping que lhe pertencem? Era uma pergunta para a qual eu ainda não tinha resposta completa. Estou formando uma equipe para me auxiliar, já que não tenho experiência em administração de empreendimentos desse porte, mas tenho algumas ideias sobre mudanças que gostaria de implementar. Que tipo de mudanças? Primeiro, quero criar um centro comunitário dentro do shopping, oferecendo serviços gratuitos para idosos e pessoas carentes. Como ex-enfermeira, sei da importância de cuidados preventivos de saúde. Então, penso em oferecer consultas gratuitas de triagem, verificação de pressão, glicemia, esse tipo de coisa. Isso é admirável, Dona Ivonete. Algum outro projeto? Sim, quero implementar um programa de primeiro emprego para jovens de comunidades vulneráveis. Sei como é difícil conseguir uma oportunidade quando não se tem experiência ou contatos. O shopping tem dezenas de lojas, todas elas potenciais empregadoras. A entrevista terminou em tom positivo, com Raquel prometendo me enviar o texto para aprovação antes da publicação, prevista para a edição do dia seguinte. Ao sair do escritório, fui surpreendida por um pequeno grupo de pessoas na calçada, algumas com celulares apontados para mim. É ela, a Dona Vingança, ouvi alguém gritar. Entrei rapidamente no táxi que o Dr. Antônio havia chamado, sentindo-me perturbada com a súbita fama. No caminho para casa, recebi uma ligação de Paulo Campos, o chefe de segurança do shopping. Dona Ivonete, desculpe incomodá-la, mas acho que a senhora deveria saber. Seu filho esteve aqui hoje tentando entrar no shopping. E o que aconteceu? Seguimos suas ordens.
Ele foi informado que não poderia entrar até segunda ordem. Ficou bastante irritado, mas não criou confusão. Disse que voltaria com seus advogados. Entendo. Obrigada por me avisar, Paulo. Ao chegar em casa, encontrei Bárbara na cozinha, tentando preparar algo para o jantar. A cena me comoveu. Minha neta, criada com empregadas e todo tipo de conforto, agora tentava fritar ovos na minha cozinha simples. O que está fazendo, querida? Queria fazer uma surpresa, vovó. Um jantar para nós duas. Mas acho que não sou muito boa nisso, confessou, mostrando os ovos completamente grudados na frigideira. Ri e a abracei. Vamos fazer juntas. Tenho uma receita de omelete que seu pai adorava quando era criança. Passamos a noite cozinhando, conversando e assistindo a filmes antigos na minha pequena TV. Bárbara me contou sobre a escola, sobre seus sonhos de estudar medicina, algo que Amanda sempre desencorajava, preferindo que a filha seguisse carreira na moda ou publicidade. Sabe, vovó, acho que nunca contei para a senhora, mas sempre quis ser como você, uma profissional da saúde, ajudando pessoas. As palavras tocaram meu coração. Você seria uma médica maravilhosa, Bárbara. Tem compaixão, inteligência e determinação. Tudo o que é preciso. Dormimos tarde. Bárbara no meu quarto e eu no sofá. Pela manhã, acordei cedo como de costume e encontrei minha neta já de pé, mexendo no celular com expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa, querida? Papai mandou mensagem. Ele quer conversar com a senhora hoje. Urgente. Diz que é importante. Senti um aperto no peito. Ele disse sobre o quê? Não exatamente, mas acho que tem a ver com os negócios dele. Mamãe contou que alguns investidores cancelaram contratos depois do incidente. A culpa voltou com força. Nunca quis prejudicar Rogério, apenas dar uma lição em Amanda. Mas agora percebia que as consequências de minhas ações atingiam a todos, inclusive meu filho, e por extensão, minha neta. Vou ligar para ele, decidi. A conversa foi breve e tensa. Rogério pediu para me encontrar no escritório do Dr. Antônio às 9h30, meia hora antes da minha reunião para assinar os documentos finais. Concordei, pensando que era melhor resolver as coisas pessoalmente. Levei Bárbara para a casa de Marlene, para que pudesse ir sozinha ao encontro. Minha amiga prometeu cuidar dela e mantê-la entretida enquanto eu resolvia as questões com Rogério. Ao chegar ao escritório do Dr. Antônio, encontrei meu filho já esperando. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Uma visão incomum para alguém sempre tão preocupado com a aparência. Mãe, ele começou, levantando-se para me cumprimentar. Filho, respondi, mantendo certa distância. Ainda não estava pronta para abraços ou demonstrações de afeto. Dr. Antônio nos conduziu à sua sala de reuniões e nos deixou a sós, dizendo que estaria disponível se precisássemos de mediação. Por alguns instantes, ficamos em silêncio constrangedor. Finalmente, Rogério falou. Mãe, o que aconteceu anteontem foi inaceitável. O comportamento da Amanda, quero dizer. Fiquei surpresa com o início da conversa. Esperava acusações, não uma quase admissão de culpa. Sim, foi inaceitável. Concordei. Mas não foi a primeira vez, Rogério. Apenas a primeira vez que resolvi não aceitar calada. Ele baixou os olhos. Eu sei. E não tenho desculpas pelo meu silêncio todas as vezes que ela foi desrespeitosa com a senhora. Eu deveria ter me posicionado. Por que não o fez? Ele suspirou profundamente. Acomodação? Medo de conflitos? Não sei ao certo, mas não estou aqui para me justificar. Estou aqui porque preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Senti uma pontada de desapontamento. Então era isso. Ele não vinha pedir desculpas sinceras, mas sim ajuda por estar com problemas financeiros. Sim, depois do que aconteceu, perdi 3 investidores importantes. Contratos que estavam praticamente fechados foram cancelados. Ninguém quer se associar ao genro da dona do shopping depois daquele vídeo. Entendo. E o que você espera que eu faça? Primeiro, gostaria de pedir que retirasse a proibição de entrarmos no shopping. É constrangedor, para dizer o mínimo. E segundo, ele hesitou. Sei que não mereço, mas gostaria de propor uma parceria.
A senhora agora é proprietária de um empreendimento imenso e precisará de alguém com experiência em gestão imobiliária. Olhei para meu filho, tentando enxergar além da proposta de negócios. Havia sinceridade em seus olhos? Arrependimento real? Ou apenas oportunismo? Rogério, vou ser sincera. Estou magoada, profundamente magoada. Não apenas pelo incidente na boutique, mas por anos de negligência. Você permitiu que sua esposa me tratasse como uma pessoa de segunda categoria. Você mesmo me tratou assim. E agora, que estou em uma posição de poder, vem me procurar? Mãe, Deixe-me terminar. Durante anos, economizei cada centavo para dar a você uma boa educação, oportunidades que eu nunca tive. Trabalhei em turnos duplos como enfermeira para que você pudesse frequentar bons colégios, fazer faculdade. E quando finalmente chegou lá, você simplesmente me descartou. Como se eu fosse um degrau que você usou e depois não precisava mais. Ele abaixou a cabeça sem contestar. Quanto à sua proposta, continuei. Vou pensar. Não por você, mas pela Bárbara. Não quero que minha neta seja prejudicada por essa situação. E quanto a Amanda, estamos nos separando. Ele interrompeu, surpreendendo-me. Como? Depois do que aconteceu, tivemos uma longa conversa. Na verdade, foi mais uma briga. Percebi muitas coisas. Sobre ela, sobre mim, sobre nós. Percebi que me tornei alguém que não reconheço mais. Alguém que permite que sua própria mãe seja humilhada e não faz nada. Fiquei em silêncio, processando a informação. Não estou dizendo isso para ganhar sua simpatia. Ele continuou. É apenas um fato. Amanda está hospedada na casa dos pais dela. Entramos em acordo sobre a guarda compartilhada de Bárbara, embora ela não saiba disso ainda. E estou tentando reencontrar quem eu era antes de toda essa loucura de status e aparências. Uma batida na porta interrompeu nossa conversa. Era o Dr. Antônio, avisando que os representantes da administração do shopping haviam chegado para a reunião de transferência oficial. Rogério, precisamos terminar essa conversa depois, disse, levantando-me. Quanto à proibição de entrada no shopping, vou suspendê-la. Para você, não para Amanda. E quanto à parceria, vamos conversar depois que eu entender melhor o que significa ser dona de um shopping center. Ele assentiu, parecendo genuinamente grato. Antes de sair, tocou meu braço levemente. Mãe, independente da sua decisão sobre a parceria, eu sinto muito, de verdade, por tudo. Olhei nos olhos do meu filho, o menino que criei com tanto amor, o homem que me decepcionou tantas vezes, e agora, talvez, alguém que estava tentando encontrar seu caminho de volta. Eu sei, filho, eu sei. A reunião com os representantes do shopping foi longa e detalhada. Assinei dezenas de documentos, ouvi explicações sobre responsabilidades, direitos, fluxos financeiros. Ao final, recebi simbolicamente as chaves do shopping pátio Beira-Mar, embora, como me explicaram, fosse apenas um gesto simbólico. O shopping tinha centenas de entradas e saídas, e eu certamente não precisaria de chaves para entrar em minha própria propriedade. Quando tudo terminou, por volta das 13h, o Dr. Antônio me convidou para um almoço de comemoração. A senhora merece, Dona Ivonete. Não é todo dia que alguém se torna proprietária de um empreendimento desse porte. Obrigada, doutor, mas preciso recusar. Tenho outra comemoração planejada. Peguei um táxi e fui diretamente para a casa de Marlene, onde Bárbara me esperava ansiosamente. E então, vovó, já é oficialmente dona do shopping? Sim, querida. E sabe o que faremos para comemorar? Vamos buscar seu pai e almoçar juntos, os três. Seus olhos se iluminaram. Sério? Mas vocês não estavam brigados? Estávamos. E ainda temos muito o que conversar. Mas ele é meu filho e seu pai. E hoje é um dia especial. Liguei para Rogério, que aceitou prontamente o convite. Combinamos de nos encontrar em um restaurante simples perto da Praça das Flores. Nada de lugares caros ou sofisticados. Apenas um ambiente tranquilo onde pudéssemos começar, talvez, a reconstruir nossa família. Enquanto esperávamos pelo táxi, olhei para o céu claro de Florianópolis, respirando profundamente o ar com cheiro de mar. A vida havia me presenteado com uma reviravolta extraordinária,
De velha pobre, a proprietária de shopping, de mãe ignorada, a mulher respeitada e admirada. Mas a verdadeira riqueza, percebi, não estava nos milhões que agora possuía, e sim na oportunidade de recomeçar, com meu filho, com minha neta e comigo mesma. A jornada seria longa e certamente haveria obstáculos pelo caminho. Amanda provavelmente continuaria sendo um problema. A exposição pública traria desafios que eu, como pessoa reservada, teria que aprender a lidar. A administração do shopping exigiria habilidades que precisaria desenvolver rapidamente. Mas naquele momento, com Bárbara ao meu lado e a perspectiva de um almoço de reconciliação com meu filho, senti que estava pronta para enfrentar o que viesse, porque finalmente havia aprendido a lição mais importante. O verdadeiro poder não está no dinheiro ou no status, mas na coragem de se levantar contra a injustiça e na sabedoria de saber quando estender a mão, mesmo depois de ter sido ferida. "Vovó, o táxi chegou", chamou Bárbara, interrompendo meus pensamentos. "Vamos lá, querida", respondi, pegando minha bolsa e seguindo em direção ao futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de possibilidades. Meus queridos, aqui é a dona Ivonete novamente. Acabei de contar para vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Uma história sobre humilhação, paciência, justiça e, no final, reconciliação. Vocês acompanharam minha jornada desde o início, desde os anos sofrendo em silêncio as humilhações da minha nora Amanda, até o momento em que finalmente pude mostrar quem realmente era a velha pobre da família. Sabe, quando meu marido faleceu e fiquei sozinha com meu filho Rogério, nunca imaginei que um dia seria proprietária de um shopping. Trabalhei 40 anos como enfermeira, economizando cada centavo para dar uma boa educação ao meu filho. Vi ele crescer, formar-se, casar com Amanda e, aos poucos, se afastar de mim. A dor de ser tratada como um fardo, como alguém descartável, por seu próprio filho, é algo que não desejo para ninguém. Quando descobri aqueles documentos antigos da minha família, provando que as terras onde o shopping pátio Beira-Mar foi construído nos pertenciam, não contei para ninguém além da minha fiel amiga Marlene. Por 5 anos, investi tudo o que tinha naquele processo judicial, vivendo com o mínimo necessário, aguentando os olhares de desdém da minha nora, que me via apenas como uma velha pobre sem classe. A vida tem dessas ironias, não é mesmo? Justamente quando Rogério e Amanda me convidaram para almoçar, com a intenção de me convencer a ir para um asilo e vender meu apartamento, recebi a notícia da vitória no processo. Eu havia me tornado dona de 70% do Shopping Pátio Beira-Mar, um patrimônio avaliado em mais de 300 milhões de reais. E eles não faziam ideia. Aquele momento na boutique de luxo, quando Amanda segurou meu pulso e disse: "Tira a mão daí, sua velha pobre. Tem dinheiro pra nada!" Foi a gota d'água. Anos de humilhação silenciosa explodiram dentro de mim. Liguei para o chefe de segurança e revelei quem eu realmente era. A cara de espanto deles foi algo que jamais esquecerei. Mas sabem o que aprendi com tudo isso? Que a vingança pode ser doce no momento, mas a verdadeira vitória está na reconciliação, no perdão, na chance de reconstruir o que foi quebrado. Quando Rogério veio até mim, admitindo seus erros e buscando uma segunda chance, percebi que o dinheiro e o poder são importantes. Sim, mas os laços familiares são insubstituíveis. Hoje, vários meses depois daquele incidente, posso dizer que minha vida mudou completamente. O Shopping Pátio Beira-Mar, sob minha administração, implementou diversos projetos sociais. Criei um centro comunitário dentro do shopping, oferecendo serviços gratuitos para idosos e pessoas carentes. Também iniciamos um programa de primeiro emprego para jovens de comunidades vulneráveis. Estou usando minha nova posição para fazer a diferença na vida das pessoas, como sempre sonhei fazer. Rogério e eu estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Ele se separou de Amanda, como contei, e está reaprendendo a ser o homem que criei, honesto, trabalhador, com valores. Bárbara, minha neta, decidiu que quer estudar medicina, seguindo meus passos na área da saúde. Ela passa quase todos os fins de semana comigo agora, e tem sido uma alegria ver nosso relacionamento florescer. Amanda ainda tenta causar problemas,
Deu algumas entrevistas tentando me difamar, dizendo que enganei, todos com uma história falsa de documentos antigos. Mas a verdade sempre prevalece. Os documentos foram verificados por especialistas. A justiça confirmou sua autenticidade. E agora ela é vista na cidade como o que realmente é. Uma pessoa que valorizava mais a aparência e o status do que o caráter e a família. Quanto ao meu apartamento no Residencial Primavera, ainda moro lá. Poderia comprar uma mansão, claro, mas aquele lugar guarda minhas memórias, minha história. Fiz apenas algumas reformas para maior conforto. Instalei um elevador, que todos no prédio podem usar. Reformei a cozinha, comprei móveis novos. Mas continuo sendo a mesma Ivonete de sempre. A riqueza mudou minha conta bancária, não meu coração. Às vezes, quando estou sentada na Praça das Flores alimentando os pássaros, penso em como a vida dá voltas. Como uma velha pobre, uma enfermeira aposentada que vivia com uma modesta aposentadoria, se tornou uma mulher de negócios, respeitada e admirada. Mas mais importante que o respeito dos outros, reconquistei o respeito do meu filho e o amor da minha neta. Minha história poderia ter terminado em amargura, em um confronto familiar sem fim, mas escolhi o caminho do perdão e da reconstrução. Não foi fácil, ainda não é. Há dias em que a mágoa volta, em que me lembro de cada palavra cruel que Amanda me disse ao longo dos anos. Mas então olho para meu filho, vejo o esforço que ele está fazendo para mudar, para ser melhor, e sei que fiz a escolha certa. Agora, meus queridos que acompanharam minha história até aqui, quero pedir algo a vocês. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com essa vovó que não se deixou abater pelas dificuldades, se inspire. Não permita que ninguém diminua seu valor. Não importa a sua idade, sua condição financeira, sua posição social. Você merece respeito. E se você gostou da minha história, por favor, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias inspiradoras para compartilhar com você. Histórias de pessoas comuns que, como eu, encontraram forças para superar adversidades, para se reinventar, para mostrar que nunca é tarde demais para recomeçar. Deixe também seu like neste vídeo. Isso nos ajuda tremendamente a alcançar mais pessoas com nossas histórias. E por favor, comente o que achou. Sua história é parecida com a minha? Você já enfrentou situações de desrespeito na família? Como lidou com isso? Seus comentários são muito importantes para mim. Leio todos com muito carinho. Sabe, fazer esses vídeos não é fácil. Reviver essas memórias, algumas dolorosas, organizar tudo, gravar, editar. É um trabalho que exige dedicação e recursos. Se você puder, ajude nosso canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar trazendo conteúdo diariamente para vocês. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos o canal ativo e com histórias novas todos os dias. Agradeço de coração por você ter ficado comigo até aqui, por ter ouvido a história desta senhora que aprendeu, aos 68 anos, que nunca é tarde para se impor, para exigir respeito, para recomeçar. E lembre-se, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no caráter, na força, na capacidade de amar e perdoar. No próximo vídeo, trarei outra história emocionante para vocês. Não perca! Até lá, cuide-se bem e lembre-se sempre do seu valor. Aqui é Dona Ivonete, do canal Vovó Lembrou, despedindo-me com um abraço carinhoso. Obrigada por tudo e até a próxima história.